Bom, gente, vamos lá para a nossa última aula da semana, a nossa aula 12. E hoje a gente vai ter equações e sistemas do primeiro grau. Faltou um S aqui. Então é equações e sistemas do primeiro grau. Gente, não é o mesmo conteúdo, são dois. Um são equações e o outro é sistema. Enquanto equações envolve uma incógnita, sistemas envolve duas, porque é do primeiro grau. Beleza? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Pessoal, tem três coisinhas que eu quero falar para vocês de equação do primeiro grau. Gente, não é difícil. O que eu quero que vocês pensem? Eu quero que vocês pensem equações do primeiro grau como uma balança. É igual vocês sempre aprenderam. O que tem de um lado é igual ao que tem do outro quando a balança está em equilíbrio. Então, a equação do primeiro grau, eu estou comparando alguma coisa. E nessa comparação, falta um valor de alguma coisa que eu tenho que descobrir. Então, o que eu tenho aqui? Ó, eu tenho 3x de um lado, ó, 3 mais x. E tenho 4 e 5. Então, 4 mais 5. Isso aqui está em equilíbrio, então é uma igualdade. Então, eu tenho que 3 mais x é igual a 4 mais 5. E tá vendo? Ó, eu estou trabalhando com uma equação do primeiro grau. Por quê? Porque minha incógnita tem grau 1. O expoente dela é grau 1. Certo? Por isso que a equação do primeiro grau, porque o grau da minha incógnita que eu quero descobrir é 1. Beleza? Então vamos só resolver isso aqui. Vai ficar... Ó, primeiro eu vou comentar outra coisa antes de terminar de resolver isso aqui. O que eu quero comentar com vocês é que esse negócio que a gente fala, pega o 5 e passa dividindo, certo? Porque você sabe que você pode passar o 5 dividindo aqui, ó. 5 igual a 25 dividido por 5. Então o x é igual a 5, certo? Porque 5 vezes 5 é 25. Isso é equivocado. Porque em uma equação, tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então aqui eu simplesmente passei o 5 dividindo. Mas por que isso é errado? Por quê? Porque antes eu dividi ambos os lados por 5. Porque tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Essa é a definição correta de passar o 5 dividindo. Ou passar o 3 subtraindo. Olha só, porque aqui eu não ia passar o 3 subtraindo, ia ficar x igual a 5 menos 3, certo? Mas na verdade, o que eu fiz? Tá correto eu falar passar o 3 subtraindo? Gente, vai dar certo o resultado, mas o que eu tenho que pensar é que eu estou subtraindo o 3 de ambos os lados. Olha só, eu estou subtraindo o 3 de ambos os lados. E tudo que eu faço de um lado e se eu fizer do outro, isso aqui é uma igualdade, então não altera o resultado. Então, por isso que eu passei o 3 para lá subtraindo. Mas não, na verdade, eu subtraí o 3 de ambos os lados. Olha só, 3 menos 3 dá 0, sobra só o x. 5 menos 3 dá 2, então meu x é 2. Então aqui, eu vou passar o 3 subtraindo? Não, não vou passar o 3 subtraindo. Eu vou subtrair o 3 de ambos os lados. Se eu fizer isso e subtrair os 3 de ambos os lados, esse 3 aqui vai cancelar, porque vai ficar 3 menos 3. Beleza? Então o meu x vai dar o quê? Vai dar 6. E, gente, a terceira coisa que eu quero falar de equação. Algum exercício vai te dar ela pronta, assim? Tipo assim, resolva essa equação. É muito difícil. A gente vai ter que usar lógica e interpretação. Por quê? Porque a maioria das questões de equação do primeiro grau, você tem que montar ela. Vai ter um enunciado grande explicando o que aconteceu. Vai ter uma história explicando. João foi na feira e comprou 5 maçãs depois, entendeu? Vai ser uma história contando e você tem que olhar passo a passo para montar a equação do primeiro grau. Para daí você poder resolver. Beleza? Então a maioria dos casos vai ser assim. Gente, agora é sobre os meus sistemas de equação do primeiro grau. Primeiro eu vou falar sobre um sistema que tem duas incógnitas, gente. Isso aqui é uma equação do primeiro grau? É, por quê? Porque a minha incógnita tem grau 1, certo? Só que agora eu tenho duas incógnitas. E para eu fazer a comparação com essas incógnitas, eu preciso de outra equação. E para eu resolver isso aqui, eu tenho dois jeitos de fazer. Um que é a substituição, que eu já mostrei para vocês, e o outro é a adição. Gente, o que é a substituição? A substituição é eu fazer isso aqui, ó. Eu vou isolar o x, ó. Eu vou isolar o x. O meu x vai ficar igual a 5 menos y.
Aí eu pego isso aqui que eu achei e substituo na outra equação. Então eu vou substituir nesse x o 5 menos y, certo? Só que eu vou ensinar um outro jeito, e esse outro jeito, quando eu tenho duas incógnitas, é fazer a soma. A soma das duas é o seguinte, ó. X mais x dá o quê? 2x. Y menos y dá 0. E 5 mais 3 dá 8. Então eu descubro que o meu x aqui é 4. A hora que eu descubro que o meu x é 4, eu vou lá e substituo. Então fica 4 mais y igual a 5. Então meu y é igual a 1. Gente, esse meu sistema, ele é chamado sistema possível e determinado. Por que ele é determinado? Porque eu achei os valores. Ele tem apenas um único valor para cada incógnita. Eu não consigo achar outro valor. Então eu vou ter o seguinte. Eu vou ter uma reta que é... Deixa eu pensar como seria essa reta aqui. 5, ó, ele se encontra em 4 no x e em 1 no y. Ó. Esse aqui, gente, é o meu ponto de encontro de duas retas. Quem são essas retas? São essas duas. Então, o meu gráfico de um sistema possível e determinado, chamado SPD, são duas retas que se cruzam em um ponto. E esse ponto que se cruza são os valores das minhas incógnitas que eu queria descobrir. Certo? Gente, agora essa aqui, reparem que esse é o dobro desse. Olha só, se eu multiplicar aqui por menos 2, ambos os lados, ó, tanto aqui por menos 2 quanto aqui por menos 2, o que eu vou ter, pessoal? Eu vou arrumar ela aqui, ó. Eu vou ter isso aqui, ó, 6x mais 2y igual a 10. Multipliquei todo mundo embaixo por menos 2, então eu vou ter menos 6x menos 2y igual a menos 10. Se eu fizer a soma, pessoal, vai ficar 0x mais 0y igual a 0. Gente, vocês concordam que qualquer valor que eu colocar no x e qualquer valor que eu colocar no y vai dar 0? Por quê? Porque qualquer valor multiplicado por 0 é 0 e qualquer valor multiplicado por 0 é 0. Então o meu x podia ser 2 e o meu y podia ser menos 10? Pode. O meu x pode ser 100 e o meu y pode ser 1000? Pode, porque qualquer valor que eu multiplicar vai dar 0. E, gente, olha o meu resultado final. É 0. Então, isso aqui é verdadeiro, só que ele é um sistema possível. Porque ele existe? Existe. Então, é um sistema possível, só que ele é indeterminado. Não tem como eu achar o valor de x e nem o valor de y. E um gráfico de um SPI é o quê? É uma reta. Por quê? Porque ambas as equações são iguais num sistema possível e determinado. Só existe essa equação. Por quê? Porque é uma equação e pronto, ó. Essa é a mesma dessa, gente, ó. Essa aqui é a mesma dessa aqui. A única diferença é que essa aqui está dividida por 2. Então é como se fosse duas retas sobrepostas, ó. Duas retas sobrepostas. E é impossível achar um valor, porque todos os valores coincidem. Não existe apenas um ponto, elas são idênticas às retas, certo? Então são infinitos valores, por isso que ele é indeterminado. Agora aqui eu tenho x mais y igual a 0. Gente, eu tenho x mais y igual a 0. E eu tenho x mais y igual a 1. O que eu faço com isso? Gente, x mais y dá 0, é impossível ter um x mais y valendo 1. Não tem como, gente. Porque olha só. Se o meu x é menos 1 e o meu y é 1, vai dar 0. X valendo menos 1 e y valendo 1 é 0. Não tem como dar 1. Então isso aqui é impossível. São duas equações diferentes. Não tem como comparar. Então elas não coincidem. Elas não se coincidem em nenhum ponto. Então elas são duas equações que não se cruzam. Isso aqui é um SI, um sistema impossível de resolver. Então esses são os gráficos respectivos da SPD, SPI e SI. Desculpa. Gente, vocês meio que pegaram isso aqui? É importante saber. E tem outra coisa. Determinar se ele é possível e determinado, se ele é possível e indeterminado ou ele é impossível, isso se chama discussões de sistema.
E para eu ensinar como faz uma discussão de sistema, eu preciso dar uma aula de matrizes e determinantes primeiro. Então a gente vai retomar sistemas lá no final da matemática 1. E eu que vou dar aula, entendeu? Eu tô pensando se eu acrescento uma aula ou não sobre discussão de sistema. Ou se eu junto na aula, eu acho que vai ficar muito grande, então eu vou dar uma aula a mais depois na matemática 1. Beleza? Então eu vou voltar nessas classificações de SPI, SI e SPD com vocês. Hoje a gente vai focar em resolver os sistemas de equação do primeiro grau. Mas eu já quis adiantar para vocês para mostrar o que é isso. Certo? E a gente tem equações com mais de duas incógnitas também, com 3, com 4. Hoje a gente vai ver com 2 e com 3. Daí eu vou fazer um exemplo com 3 e como resolve. Quando falta incógnita em outra equação, por exemplo, se eu tivesse 0 aqui, se eu tivesse só assim, ó, menos y igual a 3, eu já ia ter o valor do y, certo? Mas daí se eu tiver mais incógnita, isso fica difícil de resolver. Então eu vou ter que acrescentar um zero aqui para eu fazer um negócio chamado escalonamento. Certo? Então já a gente vai ver como faz. Então vamos continuar. Gente, vamos resolver um sistema com 3 incógnitas. Vamos lá. Gente, primeira coisa que eu tenho que ter é um sistema arrumado. E o meu sistema arrumado é quando o x aqui em cima tem o menor valor na frente. Nesse caso é 1. Então tá correto? Tá. Então vocês sempre organizem. Se aqui fosse 3 e aqui fosse 0, e aqui fosse 1, o que eu ia fazer? Eu ia inverter essas duas, ó. Eu ia trocar, beleza? Mas aqui já estava correto. Aqui é 1 e aqui é 3. Certo? Então vamos lá. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer esse x desaparecer. E para esse x desaparecer, eu preciso multiplicar a primeira por quantos? Menos 2 e somar com a segunda. Porque eu fazendo isso, vai ficar o quê? Vai ficar menos 2x mais 2x. Então vai ficar o quê? 0x. Agora as outras eu continuo. Aqui fica menos 2y mais 3y. Quantos que dá menos 2y mais 3y, gente? Dá 1y. E aqui vai ficar menos 2e menos z. Então dá menos 3e. Igual a 7 vezes menos 2. Dá menos 14. Menos 14 mais 13 dá menos 1. Agora eu preciso fazer esse 3 aqui, 3x, desaparecer. Então eu vou multiplicar a primeira por menos 3 e somar com a última. Gente, é sempre nessa ordem. Da primeira para a segunda, da segunda para a terceira. Sempre com o objetivo de eu zerar a primeira. Gente, isso aqui não acarreta em prejuízos na matemática. Por quê? Porque eu estou multiplicando todo mundo pelo mesmo valor. Se eu multiplico todo mundo pelo mesmo valor, não altera a equação. Então não vai alterar o resultado. Então vamos lá. Menos 3 vezes x dá menos 3x. Somando com 3x dá 0x. Reparem, por que eu fiz isso? Para eliminar uma incógnita. Daí eu elimino uma incógnita e eu fico com um sistema de duas incógnitas. Aí eu consigo resolver ou por substituição ou por soma. Certo? Então vamos lá. Agora eu preciso multiplicar o y. Menos 3 vezes y dá menos 3y. Somando com menos y. Gente, cuidado que essa segunda aqui já foi, ó. Essa segunda já foi. Eu estou fazendo da primeira com a terceira. Então, menos 3y com menos y dá menos 4y. Agora, menos 3z com mais 2z dá menos z. Menos 3 vezes 7 é menos 21. Menos 21 mais 12... 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Dá menos 9. Agora eu preciso fazer mais alguém desaparecer. Nesse caso agora eu preciso fazer o y desaparecer. Então eu vou multiplicar em cima por 4 e somar com a segunda. Por quê? Porque vai ficar 4y menos 4y. Então 0y. Agora 4 vezes menos 3z dá menos 12z. Menos z vai dar menos 13z. Agora, menos 1 vezes 4 dá menos 4. Menos 4 com menos 9, 9, 10, 11, 12, 13. Então, menos 13. Então, o meu z, gente, vale quanto? Ó, menos 13z igual a menos 13, então meu z é 1. Se o meu z é 1, eu venho e substituo em alguma de cima que eu já descobri. Vamos substituir nessa segunda aqui, ó. Menos 4y menos z igual a menos 9. O z eu descobri que é 1, então 4y menos 1 igual a menos 9. Fica menos 4y igual a menos 8, meu y é igual a 2.
Agora eu tenho o valor do z e o valor do y. Então eu venho aqui e substituo em alguma dessas equações que eu tenho. Então vamos na primeira. X mais y mais z igual a 7. Então x eu não sei, o y eu descobri que é 2, o meu z eu descobri que é 1 e o 7 a gente repete que é a igualdade. Então x é igual a 7 menos 3. 7 menos 3 é 4. Então meu x é 4, o meu y é 2 e o meu z é 1. Isso aqui é o quê? Um sistema possível e determinado. Por quê? Porque eu achei um valor para cada incógnita. Beleza, pessoal? Vamos fazer mais um desse de 3 e vão acompanhando. Depois na lista vocês têm que tentar fazer sozinho. Gente, vamos fazer esse aqui. Preciso achar o valor de x, y e z, certo? A minha equação já está arrumada? O meu sistema já está arrumado? Primeira coisa, eu tenho que ver aquele que o x é o menor aqui. O menor aqui é 1. Então já tem uma que tem 1? Tem. Então a minha primeira está certa. Agora aqui vocês podem ver que aqui está faltando o y e aqui está faltando quem? O x. Então eu vou ter que dar um jeito de arrumar isso aqui. Vamos arrumar isso aqui para ficar mais fácil de resolver. X menos 2y menos 2z igual a menos 1. X menos 0y, ou mais 0y, que não vai influenciar em nada, menos 2z igual a 3. Agora, 0x mais y menos z igual a 1. Pronto, agora eu tenho cada elemento embaixo de cada elemento. Então, sempre que eu vou resolver um sistema para facilitar, gente, eu preciso deixar aquele que tem o menor aqui em cima, certo? Quando tem 1, tem que ser 1. É o que vai facilitar a vida de todo mundo. Se não tem aquele que tem 1, aí vai dar uma complicadinha. Mas vocês conseguem resolver do mesmo jeito. É só achar um valor que eu possa multiplicar. Ó, se aqui fosse 2 e aqui fosse 3, gente, para eu zerar esse x, eu ia ter que fazer o seguinte. Eu ia ter que multiplicar em cima por menos 3 e embaixo por 2. Por quê? Porque daí, ó, menos 3 vezes 2 dá menos 6. E 3 vezes 2 dá 6. E menos 6 com mais 6 dá 0x. Então eu precisei modificar ambas as equações para eu zerar o x. Quando eu não tenho um valor, quando eu não tenho um x com 1 aqui. Aí o que vocês poderiam fazer? Se eu tivesse o y com 1, aí eu poderia começar pelo y e não começar pelo x. Certo? Mas se eu tiver um x com 1, com valor 1 aqui na frente, eu começo por ele para facilitar. Então vamos lá, eu preciso multiplicar em cima por quem para zerar esse x? Por menos 1, porque daí 0. Então vai ficar 0x. Aqui, gente, o que eu faço? Menos 1 com menos 2 dá mais 2. Então mais 2y com 0y dá mais 2y. Agora menos 2z com menos 1 vai dar mais 2z. Somando com isso aqui, gente, dá o quê? Vai dar 0z. Então o meu z também já vai zerar nesse caso. E aqui vai dar 4. Então eu já vou achar o valor do y. Ó. Vai ficar 2y igual a 4. Meu y é igual a 2. Agora, gente, reparem nisso aqui. Eu não tenho x aqui. Então eu vou usar essa daqui para mim descobrir o valor do z. É só substituir o valor do y que eu já achei. Então 2 menos z igual a 1. Então o meu z é igual a 1. Beleza? Agora eu vou substituir em uma que tem x. Ó. Vamos usar essa segunda. X menos 2z igual a 3. O meu z eu achei que valia quanto? 1. Então x menos 2 vezes 1 igual a 3. Então meu x é igual a 5. Então ele também é um sistema possível e determinado, porque eu achei os 3 valores para um valor para cada incógnita. Beleza? Gente, então nosso primeiro exercício da aula de hoje é para resolver essas equações aqui. Copiem, tentem fazer sozinhos primeiro, depois venham ver a resposta, igual sempre. Certo? Em todos os exercícios que eu faço na aula, eu quero que vocês copiem, tentem fazer e depois voltem ver como que fez, certo? Então, eu multiplico o 4 por x e o 4 por 1. Então, 4x mais 4 mais 3 igual a 5x mais 10 menos 18. Agora aqui eu tenho 4x mais 7 igual a 5x menos 8. Aí eu vou passar
esse 4x para cá subtraindo e esse 8 somando. Então vai ficar 8 mais 7 igual a 5x menos 4x. Então o que eu vou ter daqui? Eu vou ter aqui, ó, 5x menos 4x dá o que, gente? Dá x, igual a 8 mais 7. E 8 mais 7 é 15. Beleza? Gente, essa minha outra aqui, eu preciso fazer o que, gente? Tirar o mínimo. Para eu tirar o mínimo, ó, eu preciso fazer isso aqui. O mínimo entre 3 e 4 é o que, gente? É 12. Quando vocês não sabem o mínimo deles, gente, o que é o mínimo, gente? A gente aprendeu na aula. É eu saber o quê? 3, 6, 9, 12, 15. Do 4, 8, 12. Ó, o 12 é o mínimo múltiplo comum. Certo? Quando eu não sei o mínimo, você pode fazer o seguinte, multiplica esse por esse, beleza? Então, para eu chegar no 12, eu preciso multiplicar aqui por 4. Então, em cima eu tenho que multiplicar por 4. Beleza? X vezes 4 dá 4x. 2 vezes 4 dá 8. Agora o meu 4 é sobre 1. Eu preciso multiplicar por 12. 12 vezes 4 é 48. Agora aqui embaixo é 4, então eu preciso multiplicar por 3. Então em cima eu também preciso multiplicar por 3. 3 vezes x é 3x, 3 vezes 1 é 3. Agora, como eu tirei o mínimo, eu posso simplificar o denominador. Gente, o que sobrou para mim? Sobrou 4x mais 48 mais 8, vai dar 48, 9, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56... igual a 3x mais 3. Vou passar esse 3 subtraindo, né, gente? Que eu ensinei vocês. Pode falar passar? Pode, porque a gente quer acertar e não vai errar. Não vai ter alteração de resultado. Mas tem que lembrar que tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. Esse ato de passar quer dizer que eu subtraí 3x daqui e subtraí 3x daqui. Beleza? Só relembrando. Então vai sobrar x igual a 3 menos 56. Então o meu x vai ser menos 53. Gente, o segundo exercício eu vou ditar. Vai. A soma de 3 números naturais é 150. A soma de 3 números naturais é 150. Ponto. Considerando que o segundo é o triplo do primeiro, e o terceiro 10 unidades a mais que o segundo, e o terceiro 10 unidades a mais que o segundo, vírgula. Determine esses números. Vírgula. Determine esses números. Gente, então o que ele falou? Ele falou que a soma de 3 números, quem? Não sei. Então eu vou chamar de A mais B mais C. É 150. Ele falou que o meu segundo é o triplo do primeiro, gente. Quem que é o meu segundo? É o B. Então o B é 3 vezes o A. E ele falou que o terceiro é 10 a mais que o segundo. Então o meu C é 10 mais B. Gente, agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma substituição desse B aqui, ó. Então eu vou ter que o meu C é 10 mais 3A. Agora eu tenho o C em função do A, o B em função do A e o A aqui. Então eu vou pegar essas duas e substituir aqui, ó. Então eu vou ficar com A mais 3A mais 10 mais 3A igual a 150. Então eu vou ter que 7A é igual a, ó, passei o 10 para cá menos 10, então 140. Então eu tenho que o meu A é 20. Se o meu A é 20, o meu C é o quê? 10 mais 60. 3 vezes 20 é 60. Então o meu C é 70. Se o meu A é 20, então 3 vezes 20 é 60. Então o meu B é 60. Então esse é o valor do meu A, do B e do C. Então esses são os 3 números. Beleza? Gente, exercício 3. Vamos lá, vou ditar também. Uma senhora comprou
Uma senhora comprou uma caixa de bombom para seus 2 filhos. Uma senhora comprou uma caixa de bombons para seus 2 filhos. Comprou uma caixa de bombons para seus 2 filhos. Ponto. Um destes tirou para si metade dos bombons da caixa. Um destes tirou para si metade dos bombons da caixa. Ponto. Mais tarde, vírgula. O outro menino tirou para si metade dos bombons que encontrou na caixa. Tirou para si metade dos bombons que encontrou na caixa. Ponto. Restaram 10 bombons. Restaram 10 bombons. Calcule quantos bombons haviam inicialmente na caixa. Calcule quantos bombons havia inicialmente na caixa. Gente, então o primeiro menino foi lá e retirou metade dos bombons. Se ele tirou metade dos bombons, sobrou quanto? Sobrou meio, gente. Certo? Então eu tenho que o segundo, foi lá e retirou metade da metade. Então, tinha x sobre 2. Ele foi lá e tirou mais metade. Então, ele tirou quanto? X quartos. Beleza? E aí fala que restou 10 bombons, certo? Então, restou 10 bombons. Então, eu tenho que metade mais 1/4 de x, que é o que o segundo tirou, mais 10 bombons, é igual ao total. Gente, o que eu posso pensar também? Se um tirou o meio e o outro tirou 1/4, quanto que sobrou? Então, ó, um tirou o meio, certo? O outro tirou 1/4, beleza? E quanto que dá meio mais 1/4? Vai dar 3/4. Então, quanto que restou na caixa? Restou 1/4. Então, quer dizer que 1/4 de x é igual a 10. Então, eu vou ter que o meu x é 40 bombons. Então, se alguém fez assim, também tá certo, beleza? E se alguém pensou assim também, que meio que foi o primeiro que tirou, mais 1/4 do que o outro tirou, mais 10 que sobrou, dá x inteiro. Então, dá na mesma. Essa aqui, essa maneira, dá na mesma. Então, vamos lá. Agora, eu tenho que tirar o mínimo. O mínimo é o quê? É 4. Então, vai ficar 2x mais 40 igual a x. Igual a 4x, ó. Opa, ó, tirei o mínimo de todo mundo, beleza? Ó, aqui também, ó, tirei o mínimo da igualdade. Então, posso simplificar. Então, eu fiquei com 3x, passa pra cá subtraindo, x igual a 40. Beleza, gente? Gente, nosso quarto e último exercício. Na lista também, vocês vão ter exercícios de interpretação de equações para vocês montarem sistemas também, viu, pessoal? Então vamos lá, vamos resolver esse sisteminha aqui. Ele pediu o valor de x mais y, então a gente tem que descobrir o valor de x mais y. Gente, vocês acham que é mais fácil eu zerar o x ou zerar o y primeiro? É mais fácil a gente zerar o y, por quê? Porque é só multiplicar em cima por menos 3. Então, 9 vezes menos 3 dá o quê, gente? Dá 9, 18, 27. Menos 27 menos 2 vai dar menos 29x. Agora ficou menos 3y mais 3y, zerou. Então, o y zerou. Agora, 33 vezes 3 dá o quê? Dá menos 99. Então, vai ficar menos 99 mais 41. Então, o resultado disso aqui vai ser negativo. Então, 9 menos 1 é 8, 9 menos 45. Então, deu menos 58. Então, meu x é menos 58 dividido por 29. E, gente, 58 dividido por 29 é 2. Então, meu x é 2. Agora, eu vou lá e substituo o x por 2. Então, 9 vezes 2 mais y igual a 33. Então, meu y é igual a 33 menos 18.
Quanto que vai dar isso? Vai dar 15. Então, meu y é igual a 15. Certo, gente? Então, eu venho aqui e somo 2 mais 15. Então, meu x mais y é igual a 17. Beleza, gente? Então, vamos trabalhar. Façam a lista lá certinho e qualquer dúvida é só procurar, certo? Os monitores ou eu. Certo, gente? Até mais!